Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá pessoal, está na hora de você ficar bem informado. Começa agora o nosso Sim Notícias, trazendo todos os assuntos de Linhares e toda a região. Veja na edição desta quarta-feira. Um homem morreu ao cair em um poço em Rio das Palmas, interior aqui de Linhares. Foragido da Justiça do Mato Grosso, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após se envolver em um acidente na BR-101. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de homicídio e tráfico de drogas no interior de Soretama. Fundação Renova está ofertando cursos gratuitos na área de turismo. E com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias. Nós conversamos com a médica pneumologista que falou sobre o assunto. O município de Linhares adquiriu mais 5.000 testes para o diagnóstico da Covid-19. Confira ainda uma entrevista com o porta-voz da EDP, Vilmar Abreu, falando sobre os crescentes casos de acidentes com pipas na rede elétrica e os cuidados que devem ser tomados. Tudo isso e muito mais, agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. A gente começa essa edição falando que a Polícia Rodoviária Federal prendeu em Linhares um foragido da Justiça de Mato Grosso. O suspeito, de 25 anos de idade, foi preso após se envolver em um acidente na altura do quilômetro 133 da BR-101. No local, os policiais fizeram os primeiros socorros e, ao realizarem buscas, consulta aos sistemas operacionais, descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá pelo crime de roubo. Além disso, o homem também não era habilitado. Ele foi preso e encaminhado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil aqui do município. A repórter Cris Martinelli traz agora um giro com outros destaques policiais da região. Um homem, identificado como Antônio Marcos Venturini, de 41 anos, morreu após cair em um poço na noite de ontem. O acidente aconteceu em uma propriedade rural localizada em Rio das Palmas, interior de Linhares. A vítima havia saído para percorrer a propriedade de moto e, como estava demorando muito para retornar para casa, familiares e amigos foram à sua procura e o encontraram dentro de uma cisterna. A suspeita é de que ele tenha caído e se afogado. O corpo foi retirado por um morador antes da chegada da perícia e foi encaminhado para o serviço médico legal. A polícia militar esteve no local e fez o isolamento da área. A equipe da Força Tática fez a apreensão de drogas em uma área localizada no bairro Aviso. O material estava escondido dentro de uma lajota no muro e foi encontrado após ser realizada uma varredura com um cão farejador. Foram encontradas 90 buchas de maconha e 7 pedras de crack. O material apreendido foi encaminhado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares. Na madrugada desta quarta-feira, um estabelecimento comercial localizado no centro de Linhares foi alvo de furtos. A loja é autorizada em consertos de eletrodomésticos e os bandidos saíram do local carregando 2 telas de TV e uma geladeira. As câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento em que os indivíduos saíram do local carregando os materiais. Até o momento, os autores do crime não foram encontrados e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Obrigado, Cris, pelas informações. Ainda falando sobre o setor de polícia, policiais civis de Linhares, Rio Bananal e Soretama prenderam nesta quarta-feira um homem de 41 anos, condenado por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. O suspeito foi localizado em córrego Patioba, que fica no interior de Soretama. Segundo as investigações, o homem teria efetuado um disparo de arma de fogo contra o próprio irmão no mês de maio deste ano, no município de Soretama. Os policiais civis cercaram o local onde o procurado estava e deram voz de prisão a ele. Após a prisão, ele foi interrogado e encaminhado para a penitenciária regional aqui do nosso município. Falar de saúde agora, com a chegada do inverno, aumentam muito os casos de doenças respiratórias. Nossa reportagem conversou com uma médica pneumologista, a doutora Kênia Schultz, que explicou por que isso ocorre e deu algumas dicas para a diferenciação dos sintomas de uma gripe comum dos sintomas da Covid-19. Quem nunca teve uma gripe ou um resfriado com a mudança de tempo? Além da temperatura mais baixa, o inverno traz consigo também o aumento das doenças respiratórias. Nessa época, o ar frio e seco inalado pelas vias aéreas
também estimula maior quantidade de crises em pacientes que já têm doenças de base, como rinites alérgicas, asma, enfisema pulmonar. Então é um período em que esse clima, esse ar seco e frio estimula as vias aéreas a ficarem mais inflamadas ainda e apresentarem mais crises. Então apresentam sintomas como tosse, chiado no peito, falta de ar. É nesse período que esses sintomas são mais frequentes. De acordo com a pneumologista Kenia Schultz, hábitos simples, como beber muito líquido e manter a casa arejada, podem ajudar. Então, esse comportamento de evitar locais fechados, evitar aglomerados de pessoas é fundamental. Além disso, cuidar das suas vias aéreas. Como que a gente faz isso? Ingerindo bastante líquido, lavando as narinas com soro fisiológico, usando no ambiente onde você estiver, um quarto onde você está dormindo, usar um umidificador, usar um balde de água para melhorar a umidade do ar naquele quarto. Então esses são os cuidados básicos com as nossas vias aéreas. Este ano, a chegada da estação coincide com o aumento no número de casos de Covid-19, o que pode gerar algumas dúvidas na população quanto à diferenciação dos sintomas. Então, qual é a nossa orientação, especialmente agora na fase de pandemia? É que na presença desse tipo de sintomas sugerindo processo infeccioso, como febre, deve sim procurar um serviço de assistência médica para fazer esse diagnóstico diferencial que não é tão simples. A gente acaba usando exames laboratoriais, exames de imagem em alguns casos. Outros não. Um médico avaliando, colhendo bem a sua história, percebendo a evolução clínica, perguntando sobre essas doenças de base, né? Quais as doenças que o paciente já tem, se ele fuma, se ele já sentia algo desses sintomas antes. Isso aí, clinicamente, o médico também vai poder fazer esse diagnóstico diferencial. Outro alerta importante é quanto às vacinações, que ajudam na imunidade dos pacientes do grupo de risco para o novo coronavírus e auxiliam no tratamento de pessoas que possuem alguma doença respiratória de base. Então, todos os pacientes portadores de asma, DPOC, enfisema pulmonar, esses pacientes entram como critério de vacina antipneumocócica e anti-influenza. E a nossa expectativa realmente, né, o coronavírus não é um vírus que a gente tem a prevenção através da vacina de gripe agora, mas a expectativa é que será produzido, né, a gente espera que seja produzidas as vacinas também contra esse vírus, que é uma forma sim de proteger. Agora, a gente também não pode esquecer que a vacina não é a única forma. É isso aí, tem que cuidar da saúde, né? Tem que se hidratar nesse período de temperaturas mais baixas e o ar mais seco, né? Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno em toda a nossa região. A quinta-feira vai ser com sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas sobem um pouco. Linhares terá mínima de 18, máxima de 34 graus. Colatina com mínima de 14, a máxima de 31. Em São Mateus, variação entre 20 e 30 graus. Vitória com mínima de 17 e máxima de 32 graus. E a seguir, a Fundação Renova está ofertando gratuitamente cursos na área de turismo para os moradores dos municípios afetados pelo desastre de Mariana. Daqui a pouco. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Gente, a Prefeitura de Linhares adquiriu mais 5.000 novos testes para a identificação da Covid-19. Mais de 5.000 testes rápidos de antígeno foram adquiridos pelo município de Linhares para ampliação do diagnóstico da Covid-19 e monitoramento do comportamento do vírus. Os testes são do tipo AG antígeno e detectam a doença logo nos primeiros sintomas, a partir do 3º dia de contágio. Na manhã desta quarta-feira, foram distribuídas cerca de 400 senhas para testagem de pessoas que transitavam pelo centro de Linhares. A ação auxilia no diagnóstico de pessoas assintomáticas e ajuda a manter a indicação do isolamento de pessoas com sintomas gripais. Os novos testes são somados aos 3.000 que já haviam sido adquiridos pelo município em março. E falando de política, vereadores de Linhares rejeitaram, na última sessão ordinária, o pedido de cassação do mandato do vereador Tobias Comete, que foi condenado na semana passada pela Justiça por empregar funcionários fantasmas em seu gabinete na Câmara Municipal de Linhares. O vereador Tobias Comete negou que as duas funcionárias
tenham deixado de cumprir suas jornadas de trabalho e afirmou que irá recorrer da decisão. Agora, uma boa oportunidade de qualificação está sendo disponibilizada pela Fundação Renova para empreendedores e trabalhadores do setor de turismo, com atuação nos municípios mineiros e capixabas impactados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, em 2015. Os participantes terão acesso gratuito à capacitação por meio de cursos online. A analista do Programa de Promoção da Recuperação da Qualidade de Vida e Turismo da Fundação Renova, Regiane Assis, explicou quais são os cursos disponíveis. O projeto de desenvolvimento do empreendedorismo turístico, ele oferece nesse momento de pandemia, através da disponibilização de cursos online, a oportunidade para que empreendedores dos 46 municípios atendidos pela Fundação Renova possam se fortalecer e se preparar para a retomada das atividades. Os cursos oferecidos são de turismo e competitividade, comunicação e marketing digital, planos de negócio e gestão financeira. O público-alvo desse projeto são os empreendedores da cadeia produtiva do turismo, mas todas as pessoas que tiverem interesse na área também são bem-vindas. Olha que excelente oportunidade, né? Bom, cada curso terá 10 videoaulas que serão disponibilizadas por meio de uma plataforma de educação à distância durante 3 meses. O acesso às aulas pode ser feito pelo celular, computador ou pelo tablet. As inscrições para os cursos estão abertas no endereço www.vianadepaula.com.br. Vamos conferir agora como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 440 a saca. O Arábica 7, R$ 348. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 331 a saca. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vê um bate-papo que eu fiz com o porta-voz da EDP aqui no Espírito Santo, falando sobre os perigos de soltar pipas próximo à rede elétrica. Aqui no município de Linhares, houve um aumento de 400% nesse número de casos de pessoas soltando pipas e os incidentes que ocorrem com a rede elétrica. Um instante só. Nesse período de pandemia, o número de incidentes causados pelo contato das linhas de pipas com a rede elétrica aumentou muito aqui em Linhares. Bom, além do alto risco de uma descarga elétrica, isso causa prejuízos e muitos transtornos para moradores do município. Sobre este assunto, eu conversei por videochamada com o porta-voz da EDP aqui no Espírito Santo nesta tarde, Vilmar Abreu, que falou sobre os riscos e qual a maneira mais segura para se divertir soltando pipas. Vilmar, o número de clientes que tiveram fornecimento de energia interrompido entre os meses de março e maio desse ano, período dessa pandemia aqui no município de Linhares, por motivos aí de pipas na rede elétrica, foi bastante expressivo, né? De quanto é que foi esse aumento? Verdade, Cláudio. A estatística não ajuda, né? E os números não são bons. Só para você ter uma ideia, de março a maio desse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, nós tivemos um incremento de 400% no número de ocorrências nas nossas redes por motivo da pipa. Então nós saímos de 11 ocorrências no ano passado para 41 essa semana só no município de Linhares. E no ano passado 6.000 clientes ficaram sem energia, esse ano 8.600 clientes. Então assim, um aumento também de 40% do número de clientes que foram afetados com o fornecimento de energia pelo motivo da pipa na nossa rede no município de Linhares. É um aumento bem expressivo. Vilmar, agora, na prática, quais são os riscos para quem empina pipa próximo assim, da rede elétrica ou tenta retirar caso ela fique presa à rede? Então, Cláudio, o risco ele é muito grande, porque o risco está diretamente ligado à proximidade dessa pipa com a rede de distribuição de energia elétrica. E se ela ficar presa, a situação ainda é pior, porque na medida em que essa pipa ela prende na nossa rede, o risco de uma descarga elétrica é muito alto para quem está empinando a pipa. Então essa pessoa ela pode tomar um choque elétrico pode causar queimaduras no corpo e, no caso mais extremo, causar até a morte. E aí, quando ela está em contato com a rede, na medida em que a pipa agarrou na rede, a pessoa vai tentar retirar, a situação aí já é um risco iminente de choque elétrico. Inclusive, nós temos casos de pessoas que vieram a óbito, empinando pipa, no momento em que a pipa agarra na rede,
ela toma um choque elétrico que é transmitido pela linha, uma linha diferenciada, às vezes com cerol, aquela linha chilena que inclusive é proibida a sua comercialização, né? Então o risco de choque elétrico é o risco, talvez aí o mais impactante para a pessoa que está soltando a pipa ou que está tentando retirar essa pipa da rede elétrica. Bom, Vilmar, dando sequência aqui à nossa conversa, bom, importante a gente ressaltar que além do risco de acidente, nós temos outros prejuízos, né, que as pipas podem causar quando em contato com a rede elétrica, né? Você poderia citar que prejuízos são esses? Então, Cláudio, para além aí do risco de acidente, do choque elétrico, a pessoa que está empinando a pipa, que está tentando retirar essa pipa da rede, um dos maiores prejuízos é a falta de energia, né? Que vai afetar muitos clientes. E nessa época de pandemia, onde o fornecimento de energia se torna ainda mais essencial, seja para abastecer uma unidade de saúde, um hospital, um mercado, ou mesmo uma residência, o impacto dessa falta de energia é ainda maior, né? Uma outra questão também que eu gostaria de alertar também é o seguinte, na medida em que a gente tem a ocorrência com a pipa, pode causar curto-circuito, pode causar dano a equipamentos elétricos, quer dizer, o prejuízo é muito grande, né? E nesse momento de pandemia, ele ainda é maior por conta da necessidade de a gente ter todos os nossos clientes com o fornecimento de energia normal. É uma série de problemas, né? Vilmar, agora quais são as dicas mais importantes para as pessoas brincarem, né, com as pipas? Afinal de contas é uma brincadeira saudável, né? Mas de maneira segura. O que as pessoas nunca devem fazer quando forem empinar a pipa? É verdade. Eu acho que assim, a primeira e mais importante dica é empinar pipas longe da rede elétrica, né? Se a pessoa escolhe empinar uma pipa em cima de uma laje, em cima de um muro, muito provavelmente ela vai estar muito próxima da rede de distribuição de energia elétrica. Então procure escolher locais como campo de futebol, praças, praias, distantes da rede. É como você disse, né? Empinar pipa é uma brincadeira saudável, que o único problema é quando a pessoa resolve empinar pipa próxima da rede e esse contato pode ser fatal. Uma outra coisa também é a questão do uso do cerol, né? O cerol, ele pode causar danos tanto para quem está empinando pipa quanto para terceiros, pedestres, motociclistas, né? Então também eu acho que essa questão do uso do cerol também tem que ser evitado. E se a pipa agarrar na rede, o que não é uma situação nada boa, é não retirá-la de forma alguma, porque na medida em que a pessoa tenta retirar essa pipa, o risco de choque elétrico é ainda maior. Tá certo, Vilmar, para a gente encerrar, em caso de alguma ocorrência, né, em caso de emergência com a rede elétrica, qual é a orientação? Muito bem, Cláudio. Nós gostaríamos que, para o bem da pessoa e para o bem da população, que nós não tivéssemos esse tipo de ocorrência, né? Mas no caso de acontecer, né, e vier a faltar energia, é importante que entre em contato mais rápido com a EDP. E aí pode ser através da nossa agência virtual, no site www.edponline.com.br, ou ainda pode-se usar o nosso serviço de atendimento ao cliente, o nosso SAC, né, no número 0800 721 0707. A EDP também está investindo muito em canais mais cômodos, mais fáceis para os nossos clientes. Então a gente está desenvolvendo, né, grandes investimentos em digitalização para dar mais comodidade aos nossos clientes. Então ele pode usar também 2 canais bem recentes que nós implantamos. Um é enviar um SMS para o número 28037 com a mensagem sem luz, ou ainda utilizar o nosso WhatsApp no telefone 99772-2549, na hora que ele manda lá um bom dia, boa tarde, já vai aparecer uma série de opções. Essa opção da falta de energia, ele pode informar que está sem energia, que nós vamos direcionar uma equipe ao local para poder fazer o reparo dessa rede e restabelecer o mais rápido possível esse fornecimento de energia. É isso aí, todo cuidado é pouco, né? Os pais principalmente têm que ficar de olho nos filhos menores. Obrigado ao Vilmar por trazer essas dicas para nós, né? Gente, por hoje é só, o Sin Notícias vai ficando por aqui. Agradeço a você que também acompanha nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Compartilhe nossos vídeos, dê o seu like, tá certo? Obrigado pela sua companhia. TVC Linhares, seu canal local.